Fala pessoal do Critica Brasil, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, como você já sabe, Vitor Hugo Fernandes, o link fica sempre aqui embaixo. E bom pessoal, hoje eu tô aqui de novo, né, toda semana eu tô aqui com vocês para discutir um tema que é polêmico, né, é um tema mais complicado de se lidar, que é a questão do pobre de direita, né, que a gente discute, fala muito e usa bastante esse termo. Eu sempre me perguntei, né, como é que pode ter pobre de direita? Porque a gente imagina, bom, a direita vai ter o voto dos mais ricos, a esquerda vai ter o voto dos mais pobres, porque a esquerda defende os interesses dos mais pobres. Né? É uma coisa meio óbvia pra gente, né? A própria origem do termo esquerda-direita, lá da Revolução Francesa e tal, a esquerda defendendo os interesses dos mais pobres, a direita dos mais ricos. Então a gente, quando vê hoje um pobre de direita, né, um pobre que defende, que vota em candidato à direita, a gente fica se perguntando como é que pode. E é uma questão sociológica, né, para a sociologia, para a gente estudar e tentar entender como é que funciona isso. Em alguns casos, a gente chega a ter situações até extremas, assim, dos mais pobres votarem na direita e os grupos mais ricos, entre aspas, a classe média e média alta, votar na esquerda. Como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nas eleições municipais, nas penúltimas, né? Por exemplo, o candidato da esquerda aqui, o Marcelo Freixo, teve voto da Zona Sul, que era o mais rico da cidade, e o Crivella teve mais votos aqui na Zona Oeste da cidade. Quanto mais pobre era a área da cidade, mais voto o Crivella teve, que é um candidato de direita, né? Então a gente tem esse fenômeno que é complicado de analisar. E bom, pessoal, primeiro assim, é um termo meio preconceituoso, né? Na verdade, eu usei isso como tema, mas o termo pobre de direita é um termo meio preconceituoso que, de certo modo, não respeita, não leva em consideração a visão de mundo ali que aquela pessoa mais pobre está tendo. É como se o pobre tivesse a obrigação de ter uma determinada visão de mundo, uma determinada leitura que a gente faz, né, da sociedade. Então tem esse ponto. Só que eu acho que uma questão central é o seguinte: o pobre não é de direita. É muito raro você ter pobre que de fato defenda políticas econômicas de direita. Como é que se usa esse termo? Na verdade, seria mais correto a gente dizer o pobre conservador. Isso sim. O brasileiro é conservador, o brasileiro é extremamente religioso, o brasileiro é contra o casamento homossexual, o brasileiro é contra que você legalize o aborto, que você legalize as drogas, né, descriminalize as drogas e outras pautas desse tipo, de casamento homossexual, adoção de crianças por casais, enfim, o brasileiro é conservador. Então o brasileiro, de modo geral, né, ele é contrário a essas pautas. Mas o brasileiro não é direita. O pobre, em sua imensa maioria, não é direita. As pesquisas mostram que a imensa maioria da população, particularmente os mais pobres, defende o sistema público de saúde, defende que o Estado deve ser obrigado a fornecer um sistema de educação pública, de saúde pública, de segurança pública, política do tipo do Bolsa Família, política do tipo Minha Casa Minha Vida, enfim, políticas que tentem corrigir a desigualdade social. O Estado deve intervir para fazer isso. Isso é uma política de esquerda. E a população, particularmente mais pobre, defende isso. Então essa população, ela não é de direita. A questão é que a direita, de forma inteligente, usa o conservadorismo como uma estratégia para ganhar o voto do pobre. É o caso aqui do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, mas em São Paulo, outros cantos também você tem esse mesmo fenômeno. A população conservadora normalmente são grupos religiosos, particularmente protestantes, neopentecostais, então muito atrelada àquela questão da teologia da prosperidade. Esse pessoal vai votar no cara da bancada evangélica. Né? Muitas vezes é orientado pelo pastor, votar num determinado fulano que vai defender família, que vai defender os valores cristãos, que vai defender contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto. Aí a pessoa vai e vota nesse cara para que esse cara defenda a família, defenda os valores cristãos, que tem muita fake news, né, dizendo que vai destruir a família, de que vai se colocar maconha nas lojas, nas escolas das crianças, enfim. Essa pessoa vota no cara para defender a família. Só que a bancada evangélica inteira é de direita. Mas quem votou na bancada evangélica não votou porque eles serem de direita, votou por eles serem conservadores. Essas pessoas, de modo geral, não sabem o que essas pessoas vão fazer na política, na área econômica. Ele vota para defender família e eles votam, né? Coisas do tipo contra o casamento homossexual, contra o ensino de gênero nas escolas. Agora a bancada evangélica inteira é de direita. E as pessoas que votaram neles nem sabiam disso. Porque isso nem é falado na propaganda, né? O Malafaia, quando ele vai fazer a propaganda dele, ele faz as críticas chamando, por exemplo, os gays de lixo moral, né? Ele não fala de pauta econômica, né, para puxar voto para os candidatos dele, porque sabe que o pobre não vai votar no candidato que fale que vai vender tudo, privatizar tudo, privatizar o SUS, não vota. Então,
O que acontece na prática é que é uma estratégia utilizada pela direita de não falar de questões econômicas, né? Você focar o seu discurso naquilo que gera simpatia com a população mais pobre. E uma das principais estratégias que você tem para fazer isso é focar o seu discurso na pauta dos costumes, na pauta conservadora. E aí cabe também uma crítica para a gente fazer à esquerda, que nos últimos anos, talvez aí na última década, focou cada vez mais o seu discurso nas pautas identitárias, deixando de lado de certo modo, a pauta econômica. Cada vez mais a esquerda é identificada pela população, eu escuto isso dos meus alunos, das minhas aulas de política, perguntam o que é esquerda e direita, os alunos muitas vezes falam: a esquerda é quem defende o casamento gay, esquerda é quem defende a legalização da maconha, esquerda é quem defende o direito das mulheres, a direita é quem é conservador. É a leitura que a população como um todo faz dessa questão de direita e esquerda. Porque também a esquerda, ao longo dos anos, foi focando cada vez mais seu discurso na pauta dos costumes, na pauta de defesa do direito do feminismo, defesa do movimento LGBT, defesa de legalização da maconha. Focou tanto nesse tipo de coisa que deixou, de certo modo, a pauta econômica, a pauta de centralizar o discurso no interesse dos mais pobres, da classe trabalhadora, dos direitos da previdência. Isso foi deixado, de certo modo, né, em segundo plano. Então, facilitou também para essa população que é conservadora se identificar com o discurso conservador. Com um discurso, já que ela não está entendendo muito bem ali o que está acontecendo no campo da economia, porque realmente, vamos combinar que não é fácil você entender essas coisas, né, para a população entender o que é taxa de juros, o que é câmbio, o que é isso, o que é aquilo, é mais complicado. Então, quando chega um cara e faz uma proposta conservadora para ela, olha, defesa da família, em defesa das tradições, essa proposta aí de legalizar a maconha vai destruir a família e tal. E outra coisa também que é importante a gente pontuar, né? Eu acho que a forma como a esquerda encaminha algumas pautas, eu vou fazer um outro vídeo específico sobre isso, né? Lá no meu canal, eu talvez mande aqui por aqui também. Eu acho que a forma como a esquerda encaminha algumas pautas dessa é uma forma ruim. A esquerda, quando faz o discurso, por exemplo, de legalizar a maconha, não pode se fazer um discurso pura e simplesmente dizendo vamos legalizar a maconha, porque praticamente dizendo que é legal. Não. A gente tem que discutir o problema das drogas como um todo e sempre ressaltar o quão que isso é complicado e ruim, que desestrutura as famílias o consumo excessivo de drogas que tem na nossa sociedade. Se a gente não fizer também essa discussão de que, olha, tudo bem, vamos criar ali uma política para descriminalizar, porque não está adiantando criar a guerra de drogas, mas, olha, o consumo excessivo de drogas é um problema social gravíssimo, famílias se desestruturam, todas as famílias têm problema, né, com drogas, com vício, que é um problema grave. Acho que falta a esquerda fazer também esse discurso. E aí dá munição para o cara vir fazer um discurso de que combate as drogas. Aí a pessoa mais pobre vota nesse cara para combater as drogas, mas na verdade esse cara vai chegar lá e vai aprovar todas as reformas contra o pobre, contra o trabalhador, ele vai aprovar, que é o que a bancada evangélica faz. Então, eu acho que falta também a esquerda perceber essa estratégia da direita e focar o seu discurso na pauta econômica. Falar do preço do arroz, do preço do feijão, da gasolina, dos empregos, focar o discurso naquilo que é do interesse da população mais pobre, na geração de emprego, política de redução de desigualdade social, que é aquilo que é grosso da população defende. E ter cuidado, né, ao abordar essas pautas, digamos, dos costumes, porque a população brasileira é conservadora. E aí vira uma estratégia que a direita se apropria muito bem para capturar para si, né, essa pauta, o voto dessa população mais pobre, que é bastante conservadora, e depois, lógico, esse cara vai fazer tudo de ruim para prejudicar os interesses dos mais pobres, mas essa pessoa não vai nem saber, porque a maioria das pessoas não sabe como é que funciona lá em Brasília, os deputados e tal. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo é sobre essa análise. Eu quero aprofundar isso em outro momento, no outro vídeo, para tratar de alguns temas desses, né, específicos. Quem gostou, quem curtiu o vídeo, achou interessante, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se curtir, se inscrever lá no meu canal, né? O link fica sempre aqui embaixo para vocês conhecerem também. Tem vídeo lá toda semana. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até semana que vem. A gente se vê aqui. Até lá.